Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. No dia de hoje vamos analisar o resultado de Caixa Seguridade que os apresentou no dia 15 de agosto de 2023, hoje é dia 17 de agosto de 2023, portanto, 2 dias atrás, por uma sucessão de outros vídeos prioritários, acabamos não analisando Caixa Seguridade, mas o fato é que acompanhamos toda a apresentação dos resultados e vamos fazer um resumo desses resultados que de alguma forma a gente acabou entendendo ele como resultados interessantes. Para fazer essa apresentação, vou me utilizar das informações trimestrais de Caixa Seguridade, que é um dos documentos que eu mais tenho apreço. Vou direto aqui na página 12, porque a gente já faz a coleta das informações que realmente nos interessam. Veja aqui o patrimônio líquido consolidado de Caixa Seguridade, ele chega aqui a 11.861, desculpa, 11 bilhões 861 milhões, e ele sobe bastante aqui em relação ao fechamento do ano passado, que estava em 10 bilhões 889 milhões. Portanto, ele sobe quase 1 bilhão nos primeiros 6 meses de 2023. Então, por isso que eu estou dizendo, é um resultado que começa a chamar bastante a atenção. Depois aqui nas demonstrações do resultado, nas demonstrações consolidadas, a gente pode verificar que a receita chega a 1,8 bi e o lucro líquido 1,6. 1 bilhão 662 milhões, que são esses valores que nós vamos transportar para fazer nossa projeção de Caixa Seguridade até o final do ano, em termos de receita líquida e lucro líquido. E a partir daí a gente estimar o que pode ser os proventos pagos por Caixa Seguridade. O outro documento que eu vou me utilizar para uma apresentação rápida do que realmente aconteceu durante a teleconferência de resultados e que consiste nessa apresentação dos resultados para o segundo trimestre de 2023. Na parte dos destaques, a gente pode ver aqui que o seguro vida, aqui é sempre no comparativo trimestral, em relação ao segundo trimestre de 2022. Veja que os prêmios emitidos do seguro vida crescem 16%. Nós já tínhamos visto esses resultados aí, porque a gente vem acompanhando mês a mês, só que, claro, o resultado que é apresentado naquela demonstração mensal, ela reporta 2 meses atrás. Mas como a gente vem acompanhando, não chega a ser surpresa o que a gente tem visto. Veja que os prêmios emitidos no habitacional crescem 9,6%, tudo comparativo ao segundo trimestre de 2022. O prêmio do seguro residencial cresce 8,8%. As receitas de assistência crescem 166, quase 167%. A arrecadação da capitalização sobe quase 70%. O consórcio, agora já mais equilibrado, a gente viu que anteriormente tinha um crescimento um pouco mais absurdo, mas é porque é algo assim que a Caixa Seguridade ainda está evoluindo. Cresce 31,2% e as reservas de previdência crescem 17,6%. Veja aqui, a gente consegue enxergar as receitas de distribuição evoluindo aqui para 481 milhões, crescendo 17,1% no comparativo ao segundo trimestre de 2022. Na parte do desempenho financeiro da companhia, e aqui a gente vai utilizar exatamente o IFRS, mas a gente tem o que é no final? O comparativo, aliás, o resultado trimestral e depois o comparativo semestral. Então, no trimestre, aliás, segundo trimestre de 22, nas receitas operacionais, um pouco mais de 1 bilhão, e no lucro líquido recorrente, 823 milhões. Quando nós olhamos para, no caso aqui das receitas, no comparativo semestral, semestre a semestre, temos a evolução da receita em 36,6% a 2,1 bi. O lucro líquido recorrente, um crescimento de 32,7%, indo a 1,6 bi. Já o lucro líquido contábil, que é o que nos interessa, ele vem aqui, que nós vimos agora há pouco, né? Ele vai a 1,6 bilhões e ele tem um aumento em relação aos primeiros 6 meses de 2022 em 34,3%. Veja que o retorno sobre o patrimônio líquido vai a 55,4% no anualizado, né? Isso aqui é no ano a ano, que traz aqui um crescimento de 9,9 pontos percentuais em relação
ao segundo trimestre de 2022. Com relação ao desempenho comercial, veja que nos prêmios emitidos, eles crescem 10,3% no comparativo semestre a semestre, e nos prêmios ganhos, há o crescimento aqui de 12,1% no comparativo semestre a semestre. A diferença que tem é que quando você emite os prêmios, eles até entram para fins de registro contábil, por isso que a gente leva em consideração o IFRS na hora de fazer a tradução dos dados, ao passo que os prêmios ganhos é aqueles que já estão vindo de negócios que foram feitos em períodos anteriores e que agora tem o registro e tem impacto no caixa da companhia. Com relação aos prêmios emitidos por ramo, veja que quem tem mais relevância são os prêmios emitidos do seguro habitacional, que cresceram no comparativo primeiro semestre de 23 com 22, 9%. Depois, o seguro vida cresce 15% no comparativo também no mesmo período. Depois o prestamista, que cresce 8% no comparativo. Isso aqui é até um fator interessante, porque justamente o prestamista ele fica atrelado a aqueles financiamentos que são colocados provavelmente pela Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é muito forte nesse ramo de concessão de empréstimos imobiliários. Tem outros empréstimos também, aqui é só uma generalização, e o prestamista ele faz o seguro dessas parcelas que se tornarão vincendas. E veja que esse crescimento de 8% dá um sinal aí interessante do ponto de vista da economia do Brasil, e se há um crescimento no sentido de financiamento de novos bens. E nos prêmios ganhos, a gente vê algo parecido aqui, 36% no habitacional, crescimento de 9% no comparativo semestre a semestre, depois o Vida com 26%, um crescimento de 6%, mais ou menos em linha com o que a gente está vendo até agora, o prestamista 22% da carteira e um crescimento de 16% no comparativo semestre a semestre. Na outra parte, veja que a sinistralidade no comparativo semestre a semestre, ela cai 2 pontos percentuais. Isso aqui é bastante interessante, porque à medida que cai, evidentemente, leva a menos desembolso da companhia, aumenta o seu espectro de lucratividade e se dá para pensar aí, inclusive, no maior dividendo ao longo do tempo. Por outro lado, veja que o comissionamento ele cresce apenas 2 pontos percentuais no comparativo semestre a semestre. No segmento de acumulação, veja que tem uma redução aqui no desempenho em relação aos recursos arrecadados, que cai 18,3%, descendo de 17,6% no primeiro semestre de 22 para 14,3%. A argumentação da companhia durante a apresentação foi justamente que na questão previdenciária, veja que aqui a gente está falando de 25%, na redução no comparativo semestre a semestre, e ela reputa isso a uma maior concorrência no segmento de previdência, no segmento previdenciário, de outros players do mercado, uma vez que ela era grande detentora. Um forte detentor desse segmento é também BB Seguridade, a gente já apresentou isso aí em vídeos anteriores. E aqui um detalhamento rápido no negócio de acumulação, veja na Previdência, como nós vimos, uma queda no comparativo semestral de 25%, ao passo que na capitalização cresce 131%, mas veja que não é suficiente para colocar um crescimento global como um todo. Ao passo que consórcio, sim, é uma das frentes interessantes da companhia, até pela forma como ela está se desempenhando sobre isso, um crescimento forte aqui de 46%. Olhando pelo lado da eficiência, veja que o índice de despesas administrativas, ele fica aqui em patamares que estão aí em conformidade com o passado, 10,7%, que é dado em percentual, que é exatamente você avalia as despesas administrativas em relação às receitas operacionais, o que dá em termos de percentuais. Já quando você combina as despesas administrativas mais as despesas gerais, que é chamado de índice combinado, veja que ele vem em queda aqui nesse período, né? Então ele está descendo a 53,2%. E se você ainda ampliar esse índice, além das despesas gerais e as despesas administrativas, agora nós vamos colocar em relação à receita operacional e mais a receita financeira. O que acontece também aqui vem em queda, o que significa que a companhia ela vem melhorando do ponto de vista da sua eficiência.
E assim, chegamos à construção do nosso quadro de múltiplos dos indicadores para a Caixa Seguridade, onde a gente pode verificar tudo que nós vimos lá no início do ano, quando, por exemplo, na receita aqui a gente tinha uma estimativa de 3,5 bi e agora a gente aumenta a estimativa para 3,7, ao passo que o lucro líquido nós tínhamos uma estimativa de 2,9 bi e já estamos numa estimativa bem mais favorável de 3,3 bilhões. Para esse lucro líquido e considerando aqui o payout da companhia, que fica em torno de 75% na média que a gente calculou, as condições da companhia de distribuir 83 centavos em dividendos. Supondo que a companhia venha a cumprir esse papel, essa distribuição de 83%, lembrando que ela faz distribuições semestrais e ainda está estudando que a partir do ano que vem comece a fazer trimestral, que já vai melhorar bastante a sua concepção. Mas quando dividimos esses 83 centavos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que nós temos um preço teto aqui, ó, quando olhamos o futuro, de R$ 13,86. No entanto, a companhia ela veio distribuindo em média, ela é recente, né? A gente tem que fazer toda uma composição, ela começa lá no meio do ano de 2021, portanto, a gente teve que ajustar os valores que foram distribuídos à época e ficou nessa média de 56 centavos, que a gente só considera aqui, nós temos pouco tempo, né? Apenas 2 anos para considerar. Com isso, o preço teto, dividindo esses 56 centavos por 6%, o preço teto passado ficaria em R$ 9,48. Ao tempo que estávamos fazendo esse vídeo, veja que a ação estava cotada a R$ 10,53. Com o patrimônio líquido que nós apuramos, conforme demonstrado, veja que é um crescimento significativo. Desde o início do ano é muito grande esse crescimento, 8,9%. E um dos motivos é justamente por arrecadações, lá da parte dos negócios de acumulação, ele cresce 8,93%. É um crescimento muito significativo. Se nós considerarmos o preço da ação, o número de ações que possui e o patrimônio líquido, nós temos um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 2,66. Ele é alto, mas a gente também tem algumas considerações aqui do seguinte ponto de vista. Que Caixa Seguridade, na realidade, ela herda toda uma infraestrutura da Caixa Econômica Federal. Então, por isso é que nessa hora a gente não avalia tanto do ponto de vista dessa composição do valor patrimonial, porque ela se utiliza de toda uma infraestrutura. E ela vem aí, talvez, numa outra mudança de estratégia, em algum momento vir a não se separar completamente, mas sim da infraestrutura, embora até bastante difícil, né? Porque na verdade as grandes vendas são feitas no balcão da Caixa Econômica Federal. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 9,5, significa que se você comprar a ação a esse preço, dos R$ 10 aqui, e 53 centavos, você vai ter, em função do lucro líquido aqui, tá? Não é em função dos dividendos pagos. Em função do lucro líquido, você vai ter o retorno em 9 anos e meio aproximadamente. E veja que para os dividendos que nós projetamos, aqueles 83 centavos, sobre esse preço de ação de 10,53, nós chegamos a um dividendo de 7,9. Aqui nós estamos falando em projeção, se você for olhar o que tem aí no site, o site ele faz uma leitura diferente da nossa. Ele não projeta, ele vê o que aconteceu até agora e faz uma tomada dos últimos 12 meses, vai dar um pouco mais do que isso, mas nós sempre buscamos um patamar bem mais conservador, isso para não termos surpresas desagradáveis no futuro. E com isso, pela primeira vez, trazemos um comparativo aqui, seguro a seguro. É um novo, eu vou deixar isso aqui lá no Instagram do canal, mh.investir, para que você possa fazer um comparativo entre essas empresas. Por enquanto, nós temos aqui de Caixa Seguridade e de BB Seguridade. Eu vou dar uma olhada. IRB eu já tenho as informações, só não montei a apresentação ainda, e talvez coloque Porto Seguro para que você possa, de alguma forma, verificar aquela que melhor se ajusta a sua vontade de investir e o método que você utiliza na sua carteira. E dito isso, essa foi a análise de hoje, Caixa Seguridade, agora mais uma empresa que nós colocamos, temos muitas pela frente, porque num pequeno espaço de tempo houve muita apresentação de resultados e todos muito compactados no único dia. Então, ao longo aí do mês, a gente vai encerrando
aos poucos aí aquelas que ainda nos falta analisar. Se for do ramo de bancos, seguros, se for do ramo de energia elétrica, alguma empresa que nós ainda não temos falado aqui no canal, coloque aí embaixo que a gente, na medida do possível, né, nós vamos tentar fazer essa análise. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!